Comentários de Ken Wapnick sobre a lição 45 do livro de exercícios de um curso em milagres. Deus é a mente com a qual eu penso. A ideia de hoje contém a chave do que são os teus pensamentos reais. Ken Wapnick. Isso é assim porque nossos pensamentos reais estão com Deus. Perceba na próxima discussão que Jesus identifica nossos pensamentos reais com a mente de Cristo. Jesus. Eles não são nada do que pensas. Do mesmo modo que nada do que pensas, que vês, está relacionado com a visão, de forma alguma. Ken Wapnick. Jesus está sempre zombando um pouco de nós, dizendo-nos que nós só pensamos que pensamos e só pensamos que vemos. De fato, não estamos pensando ou vendo de forma alguma. Jesus. Não há nenhuma relação entre o que é real e o que pensas ser real. Ken Wapnick. Outras palavras poderiam substituir essas. Poderíamos dizer, por exemplo, que não existe relação entre o que Deus é e o que o mundo pensa que Deus é. Demais para as teologias do mundo. Voltando à lição do livro de exercícios, vemos uma afirmação do nível 1. Não há absolutamente nada, nenhum terreno intermediário entre a verdade e a ilusão. Todas as vezes em que pensamos que entendemos algo, tal compreensão não pode ser real, porque estamos envolvidos apenas com nossos próprios pensamentos. E nossos pensamentos nunca são reais. O propósito do Um Curso em Milagres não é nos levar a uma compreensão de Deus, mas a uma experiência do seu amor. E para isso precisamos escapar da escuridão da nossa culpa e ódio. A seguinte afirmação da introdução ao esclarecimento de termos expressa essa meta da experiência ao invés da compreensão. Jesus. Uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível, como necessária. É para essa experiência que o curso está dirigido. Só aqui é possível haver coerência, porque só aqui termina a incerteza. Também podemos nos lembrar dessas linhas maravilhosas do texto. Ainda estás convencido de que a tua compreensão é uma contribuição poderosa para a verdade e faz dela o que ela é. Entretanto, nós já enfatizamos que nada precisas compreender. Texto, capítulo 18. Jesus continua. Nada do que pensas ser os teus pensamentos reais, em nenhum aspecto se assemelha aos teus pensamentos reais. Nada do que pensas que vês tem qualquer semelhança com o que a visão te mostrará. Tu pensas com a mente de Deus. Portanto, compartilhas os teus pensamentos com Ele, assim como Ele compartilha os seus contigo. São os mesmos pensamentos, pois são pensados pela mesma mente. Compartilhar é fazer com que seja igual, ou fazer com que seja um. E os pensamentos que pensas com a mente de Deus não deixam a tua mente, porque pensamentos não deixam a sua fonte. Ken Wapnick.
O princípio extremamente importante de que ideias não deixam sua fonte aparece pela primeira vez aqui, no livro de exercícios, embora já tenhamos falado sobre ele muitas vezes. Jesus o menciona novamente mais tarde, nas lições, e ele está no centro dos seus ensinamentos através dos 3 livros. Para dizer de outra forma, esse princípio é a expiação, que reflete a verdade imutável de que somos uma ideia ou pensamento na mente de Deus e nunca deixamos nossa fonte. Isso significa que a separação nunca aconteceu. Nós, portanto, estamos dizendo que todos os pensamentos, se são reais, nunca deixaram sua fonte. Ainda que acreditemos ter deixado Deus e estejamos adormecidos no sonho, ainda podemos ter reflexos desses pensamentos. Mais uma vez, nessas passagens, Jesus não está fazendo uma distinção entre pensamentos reais e o reflexo dos pensamentos reais. Jesus, portanto, os teus pensamentos estão na mente de Deus, assim como tu estás. Eles também estão na tua mente, onde Ele está. Como és parte da sua mente, assim também os teus pensamentos são parte da sua mente. Ken Wapnick. Tudo é um, uma vez que ideias não deixam sua fonte. A mente que pensamos ser é irreal, em contraste com a mente de Cristo, estado de Jesus aqui. Esse é ainda outro exemplo de como a linguagem do livro de exercícios não é, falando de forma estrita, teologicamente correta. Uma vez que o perdão é impossível em Deus, como devemos ver em um momento, nossos pensamentos de perdão, na realidade, não têm nada a ver com Deus também. Mas, propriamente, o perdão é o reflexo do pensamento de Deus. Leia esse material, portanto, como faria com um lindo poema, não como um tratado técnico que tem que ser analiticamente dissecado. Jesus. Então, onde estão os teus pensamentos reais? Hoje tentaremos alcançá-los. Teremos que olhar para a tua mente procurando-os, porque é lá que eles estão. Ainda tem que estar lá, porque não podem ter deixado a sua fonte. O que é pensado pela mente de Deus é eterno, sendo parte da criação. Ken Wapnick. A função do Espírito Santo é manter aqueles pensamentos em nossas mentes, os quais, apesar das divagações da nossa mente, permanecem em sua fonte. A projeção é uma defesa poderosa e persuasiva. No entanto, ela não pode desafiar o princípio básico: ideias não deixam sua fonte. É o nosso aprendizado desse fato salvador que o ego continuamente tenta impedir. Jesus. Hoje, os nossos 3 períodos de prática de 5 minutos terão a mesma forma geral que usamos na aplicação da ideia de ontem. Vamos tentar deixar o irreal e buscar o real. Ken Wapnick. A sentença 2 parece dizer o oposto exato da passagem no capítulo 16 que já citei. Abre aspas. Tua tarefa não é buscar o amor, mas meramente buscar e encontrar todas as barreiras que construíste contra ele. Fecha aspas. Texto capítulo 16. Pois aqui as palavras dizem que você deveria buscar a verdade. Essa é ainda outra indicação do seu uso inconsistente de palavras. No entanto, é igualmente verdadeiro
que os princípios que ele ensina nunca variam e são consistentes, como o restante do parágrafo deixa claro. Em outras palavras, encontramos a verdade, o real, por primeiro encontrarmos a ilusão, o irreal, e depois a deixarmos por decidirmos contra ela. Incidentalmente, o trecho 4.3 foi retirado da famosa afirmação hindu sobre trocar o irreal pelo real. Aqui agora está o resto do parágrafo. Jesus: vamos negar o mundo em favor da verdade. Não deixaremos que os pensamentos do mundo nos detenham. Não deixaremos que as crenças do mundo nos digam que aquilo que Deus quer que façamos é impossível. Ao invés disso, tentaremos reconhecer que só aquilo que Deus quer que façamos é possível. Ken Wapnick: a maneira de buscarmos a verdade e o que é real é negando o irreal, o que negamos olhando para nossos pensamentos irreais com Jesus. Novamente, quando olhamos com Ele para nossos julgamentos, ódio e culpa, eles desaparecem, deixando apenas a verdade. Na realidade, o próprio processo de olhar é o que cura. Como já discuti no prelúdio, não é olhar para a culpa que preserva sua existência ilusória. Essa é a função do mundo e do corpo, impedir-nos de olhar para dentro. Portanto, olhar sem culpa ou julgamento para a nossa decisão de sermos culpados a desfaz, transferindo sua substância de uma sólida parede de granito, pesada, opaca e impenetrável, para um frágil véu que não tem o poder de manter a luz distante. Citação do texto, capítulo 18. Devemos retornar a esse tema importante repetidamente, antes de nossa jornada através do livro de exercícios estar completa. Jesus diz: também tentaremos compreender que só aquilo que Deus quer que façamos é o que queremos fazer. E também tentaremos lembrar-nos de que não podemos falhar em fazer aquilo que Ele quer que façamos. Há todas as razões para que nos sintamos confiantes de que hoje teremos sucesso. É a vontade de Deus. Ken Wapnick: Jesus está nos lembrando aqui do nosso propósito em fazermos o livro de exercícios e estudarmos seu curso. O que realmente queremos fazer é ser uma expressão da vontade de Deus, ainda que, estritamente falando, Deus não nos faça fazer nada. Mais uma vez, e dificilmente pela última, vemos Jesus apelando para a nossa motivação da mente certa. Queremos aprender suas lições porque elas vão fazer com que nos sintamos melhor. Jesus diz: 6. Começa os exercícios de hoje repetindo a ideia para ti mesmo, fechando os olhos ao fazê-lo. Em seguida, passa um período de tempo relativamente curto, pensando em alguns poucos pensamentos relevantes que te são próprios, mantendo a ideia em mente. Depois de ter acrescentado uns 4 ou 5 pensamentos que te são próprios à ideia, repete-a outra vez e dize gentilmente a ti mesmo: meus pensamentos reais estão na minha mente. Eu gostaria de achá-los. Em seguida, tenta ir além de todos os pensamentos irreais que encobrem a verdade na tua mente e alcançar o eterno. Ken Wapnick: a maneira de ir ao eterno é através dos seus pensamentos irreais,
que você traz para os reais do Espírito Santo. Nosso gráfico da página 169 ilustra isso. Você encontra Deus atravessando o sistema do ego, o que começa com a sua experiência de si mesmo como um corpo. A seguir, você percebe que seu corpo é uma projeção dos pensamentos irreais de separação, especialismo e culpa da mente, que você leva aos pensamentos reais do Espírito Santo. E depois eles se vão, deixando apenas a verdade. Esse processo de atravessar o irreal em direção ao real, a essência do perdão, é poderosamente descrito na seguinte passagem do texto que fala sobre a nossa jornada através do, abre aspas, círculo de medo, fecha aspas, até Deus, com o Espírito Santo como nosso guia e companheiro, Jesus. No entanto, Deus pode levar-te até lá, além de todo o medo, se estiveres disposto a seguir o Espírito Santo através de aparente terror, confiando em que Ele não te abandonará e não te deixará lá, pois não é o seu propósito amedrontar-te, mas apenas o teu. Tu és profundamente tentado a abandoná-lo no primeiro círculo do medo, mas Ele quer conduzir-te em segurança através disso e muito além. Texto, capítulo 18. Jesus continua: sob todos os pensamentos sem sentido e ideias loucas com as quais entulhaste a tua mente, estão os pensamentos que no princípio pensaste com Deus. Ken Wapnick. Esses não são pensamentos que normalmente vemos como pensamentos, pois Jesus fala de uma expressão da vontade de Deus, unicidade, verdade e amor. Ainda que não estejamos conscientes deles, esses pensamentos, apesar disso, permanecem, abre aspas, guardados em segurança, fecha aspas, em nossas mentes certas, até o momento em que os escolhermos, e apenas a eles. Jesus faz a mesma afirmação nessa passagem tocante, logo no início do texto. Eu a cito em sua totalidade. Jesus: como pode tu, que és tão santo, sofrer? Todo o teu passado, exceto a sua beleza, se foi e nada ficou além de uma bênção. Eu guardei toda a tua benignidade e todos os pensamentos de amor que jamais tiveste. Eu os tenho purificado dos erros que escondiam a luz que estava neles, e os tenho conservado para ti na radiância perfeita que lhes é própria. Eles estão além da destruição e além da culpa. Vieram do Espírito Santo dentro de ti, e nós sabemos que o que Deus cria é eterno. Tu podes, de fato, partir em paz, porque eu tenho te amado como amei a mim mesmo. Tu vais com a minha bênção e pela minha bênção. Mantém-na e compartilha para que possa ser sempre nossa. Eu coloco a paz de Deus no teu coração e nas tuas mãos para manteres e compartilhares. O coração é puro para mantê-la e as mãos são fortes para dá-la. Nós não podemos perder. Meu julgamento é tão forte quanto a sabedoria de Deus, em cujo coração e em cujas mãos nós temos o nosso ser. As crianças quietas de Deus são os seus filhos abençoados. Os pensamentos de Deus estão contigo. Texto, capítulo 5.
Jesus continua: eles estão lá na tua mente agora, completamente imutáveis. Eles sempre estarão na tua mente, exatamente como sempre estiveram. Tudo o que pensaste desde então mudará, mas o fundamento sobre o qual isso se baseia permanecerá totalmente imutável. Ken Wapnick. Esses pensamentos, refletindo o amor de Deus, estão sempre conosco, totalmente imutáveis. Nós os encobrimos com pensamentos confusos e sem sentido. E Jesus está nos ajudando a descobrir a verdade que está em nós. No final, devemos acabar reconhecendo que esses pensamentos insanos foram inventados. Seu poder aparente não teve efeito sobre a verdade, e essa verdade é o reino do céu lembrado na terra. Jesus. É a esse fundamento que os exercícios para o dia de hoje são dirigidos. Aqui, a tua mente está unida à mente de Deus. Aqui, os teus pensamentos e os seus são um só. Para esse tipo de prática, apenas uma coisa é necessária. Aproxima-te dele como te aproximarias de um altar dedicado a Deus Pai e a Deus Filho no céu. Ken Wapnick. Jesus novamente está nos impelindo a levar essas lições a sério e nos lembrarmos por que as estamos fazendo. No entanto, não estamos levando-as a sério se não as aplicarmos, que é o motivo pelo qual nossa vigilância se torna tão importante. No texto, Jesus explica que altares são devoções. Tanto o céu quanto a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. A voz por Deus vem dos teus próprios altares a Ele. Estes altares não são coisas, são devoções. No entanto, tu tens outras devoções agora. A tua devoção dividida te deu as duas vozes e tens que escolher em que altar queres servir. O chamado a que respondes agora é uma avaliação, porque é uma decisão. A decisão é muito simples. Ela é tomada tendo por base qual é o chamado que tem maior valor para ti. Texto, capítulo 5. Ken Wapnick. E assim somos instruídos a reconhecer qual chamado é mais valioso para nós. É nossa prática e vigilância que vão reforçar o que realmente queremos. Jesus. Pois tal é o lugar que estás tentando alcançar. Tu provavelmente ainda não és capaz de reconhecer quão alto estás tentando ir. No entanto, mesmo com a pouca compreensão que já ganhaste, deverias ser capaz de lembrar a ti mesmo que isso não é nenhum jogo vão, mas um exercício em santidade e uma tentativa de alcançar o reino dos céus. Ken Wapnick. Mais uma vez, somos solicitados a nos lembrarmos da importância dessas lições para nós, sendo a aplicação prática e específica dos princípios do texto. A sinceridade em nosso desejo de voltar para casa vai ser refletida em nosso comprometimento com essa prática contínua. Portanto, Jesus diz na primeira sentença do parágrafo 9: nos períodos de prática mais curtos para o dia de hoje, tenta lembrar-te do quanto é importante para ti compreender a santidade da mente que pensa com Deus. Ken Wapnick. Deveria estar evidente nesse momento
através da sua contínua ênfase, o quanto Jesus acredita que essas lições são importantes e o quanto elas deveriam ser importantes para nós. Devemos discutir agora como essa importância será medida por nossa disponibilidade de liberarmos nosso investimento no especialismo. A lição termina com esse apelo final de Jesus para escolhermos contra, entre aspas, afasta-te, os pensamentos do nosso ego, a favor dos seus lembretes sobre os pensamentos que compartilhamos com Deus. Jesus, dedica 1 ou 2 minutos enquanto repetes a ideia ao longo do dia para apreciares a santidade da tua mente. Afasta-te, por menos tempo que seja, de todos os pensamentos que são indignos daquele de quem tu és o anfitrião. E agradece-lhe pelos pensamentos que ele está pensando contigo. Ken Wapnick. A gratidão é um tema importante em um curso em milagres e um ao qual devemos retornar com frequência. O cerne dessa gratidão é que Deus nunca deixou de ser quem Ele é, apesar de todas as nossas tentativas insanas de fazer com que fosse outra coisa.